eu até falei isso aqui nos bastidores, aqui antes de começar, que chegou agora. A minha filha Renata mandou aqui um contraponto muito curioso. A gente fala tanto aqui, né, de comportamento. Agora nós temos uma nova série do Suits, né? O Suits LA. Tem o Suits Nova York, que ficou famoso, foram 7, né, temporadas. Tem 9 temporadas. 9 temporadas. 9 temporadas. E agora o Suits LA. Confesso que eu fui olhar para ver se o pessoal tava de gravata, e tá de gravata eterno. Olha só, nesse momento pós-pandemia que a gente discute tanto isso, né? A gente gosta da gravata, né? E aqui tá dizendo o seguinte, olha que interessante. Tá dizendo que as faculdades americanas estão aumentaram em 20%, segundo o Wall Street Journal, o número de candidatos para os cursos de direito. E a gente tem falado bastante aqui das dúvidas que a gente tem da aplicação da IA no direito, etc. Aumentou 20,5% nesse momento, e que se discute. No começo eu lembro das estatísticas, o direito estava entre as primeiras atividades mais sujeitas, né, à substituição da IA. Hoje está mais embaixo, mas mesmo assim o assunto é relevante. E aqui estão dizendo o seguinte, ó, são 2 hipóteses. Queria ouvir o Davi. A primeira hipótese é a possibilidade do efeito Suits. Não é a hipótese mais plausível, né? O pessoal assiste, fica animado e vai, né? Enfim, como é difícil advogar, né, Castilho? Oxe. A segunda hipótese é exatamente o contrário aqui, ó. Tá dizendo que estão entendendo aqui que a IA, que a atividade jurídica talvez não seja menos impactada pela IA. Algum exemplo aqui, ó. Georgetown recebeu 14 mil inscrições para 650 vagas. 650, é isso. A Universidade de Michigan foi invadida com o maior número de aplicações nos seus 166 anos de história. Olha que engraçado. No momento que a gente discute IA, atividade jurídica aqui no Spot, acontece isso aqui. E eles têm aqui, ó. Então eles falam, pode ser as 2 possibilidades. O Harvey Specter, né? Efeito, que é o efeito Suits, o Harvey, protagonista, que não está numa lei, né? Só aparece pontualmente. E também inclui a percepção de que o trabalho jurídico está mais imune à inteligência artificial. E como pergunto para o Davi, essa percepção humana, né? Então, que me chamou a atenção isso aqui, né? Tá certo isso? O que você acha? Existe um professor holandês, um dos filósofos da tecnologia mais respeitados hoje é o Peter Paul Verbeek. Professor Peter Paul Verbeek. Ele cria uma maneira de estudar os diferentes artefatos tecnológicos e como que nós relacionamos de modos diferentes com eles. Por exemplo, existem tecnologias como um óculos. Um óculos é uma tecnologia de correção. Ele corrige um defeito da minha visão e eu esqueço que estou usando óculos. Então eu vejo o mundo através dessa tecnologia. Então é um tipo de mediação que essa tecnologia causa de restauração, né, para o ser humano. Outra tecnologia, por exemplo, é uma tecnologia de ambiente, o ar-condicionado. O ar-condicionado não muda os meus olhos, não está no meu corpo, está fora, mas está alterando aquele ambiente, né? Então, é um outro tipo de tecnologia. Outra tecnologia é o termômetro, que é uma tecnologia hermenêutica. Ele não está alterando algo, corrigindo algo em mim, nem alterando o ambiente. Eu estou medindo a temperatura do ambiente pelo termômetro. É um outro tipo de artefato, é uma outra mediação que eu tenho. E assim sucessivamente. Então ele vai mapeando os vários tipos de tecnologia e como eles se relacionam, como que eles se relacionam de modos diferentes com cada um de nós. A diferença da IA é que ela quer ser uma igual. Esse que é o ponto. Né? A tecnologia, a ideia é essa, ela caminha para ser o nosso semelhante, o nosso próximo. Como se criado a imagem e semelhança do ser humano. Então, será que a gente caminha para ser um tecnosapiens? É uma pergunta de alguns filósofos, né? Olha, ela quer ser como nós, ela não quer simplesmente mudar o ambiente. O que você não vê, ó, eu tô conversando. Ela vai se colocando num lugar na nossa vida como um igual. Por enquanto, como um ajudante. Só que onde isso vai parar? Esse é o tema perene dos robôs, né? Que dentro da tecnoética, isso é a tecnologia, a ética robótica, né? A ética dos robôs. O robô pode ser um outro.
os filmes tratam muito sobre isso. A primeira peça de teatro do Karl Capek, que cria o nome robô. É uma peça onde uma máquina, um cientista cria uma máquina que sai do controle, tá vendo? Não é nada novo. Que chama Rossum, essa máquina. Rossum significa razão. E o Rossum cria, então, os robotas, os robôs que simplesmente substituem os seres humanos. Esse é o tema que vai ser revisitado em infinitos. Né? O Homem de Lata do Mágico de Oz chama TikTok, inclusive, né? O nome original dele é TikTok, né? O Homem de Lata, ele chama TikTok. Será que foi daí o TikTok? Talvez, não sei, mas aí o Exterminador do Futuro, né? Que a Skynet se Tem um recente revela. Agora, né? Uma série, Cassandra, né? É bem... Esse eu não vi. Cassandra que é vê a o história? futuro, Cassandra né? tá na Netflix agora. É uma série que tem uma robô, que se chama Cassandra, e ela é um inferno, essa Cassandra. Eu não vi inteiro, mas uma amiga viu e falou assim, olha, é um filme de terror, né? Porque ela é assassina, essa Cassandra. Ela é E esse terrível. ponto... E aí, vamos lá. A tecnologia, agora, voltando para nós. Tá mudando também a ética da guerra, né? É engraçado, mas a guerra tem também os seus protocolos, né? Por exemplo, impera na história humana a ética do guerreiro nas guerras. O que é a ética do guerreiro? Eu enfrento um guerreiro do outro povo, de outra nação, do outro estado, e o respeito nessa condição, né? E o respeito nessa condição. Cada um de nós está defendendo o seu povo, cada um dos guerreiros. Então, isso passa pela cavalaria medieval, isso passa pelas cruzas, essa mesma ideia, né? Com o avanço tecnológico, na Primeira Guerra Mundial, é a primeira vez que vai ter o monumento ao soldado desconhecido, anônimo. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra tecnológica, né? Com armas químicas, gás de mostarda que matou um monte de gente. Você vê aquelas fotos, eles usando as máscaras. Aviões usados em combate para derrubar bombas. Então joga a tática campal agora para o ar. Agora tem uma tática aérea, não só a tática naval, não só a tática, né, na terra, da infantaria, agora tem uma guerra no ar. E desde então, isso foi se agravando. Vem depois da Segunda Guerra Mundial, o tanque de guerra inventado, né? O tanque de guerra inventado. Então, os nazistas na Blitzkrieg, por exemplo, chegaram em alguns locais da Europa que o pessoal veio enfrentar os tanques com cavalos, né? Foram dizimados em segundos, né? Então, aí você vem a guerra nuclear, né? O artefato nuclear, vem agora para a questão espacial, né? O GPS também é uma tecnologia militar que foi depois, entre aspas, aberto pelos Estados Unidos depois da Guerra do Golfo, né? Porque a ideia é que outros alcançariam a mesma tecnologia, aí eles quiseram sair por cima, né? Não, toma aqui, uma benesse nossa para a humanidade, o GPS. Mas a gente chega num ponto hoje com mísseis teleguiados e drones combatentes. Então aquela ficção científica distante já é hoje a guerra. Imagens aterrorizantes agora no Oriente Médio, né? Com drones matando pessoas, essas imagens muito terríveis circulam pela internet. Então, em Harvard foi feita uma clínica de direitos humanos sobre essas tecnologias novas de guerra. E aí, parte do que foi discutido lá diz respeito a isso. Nós estamos saindo hoje de uma ética do guerreiro e a gente encara o outro como um inseto a ser exterminado. Não são mais humanos, guerreiros, duelando, cada um vai tentar destruir, né, o outro. Mas se você captura, tem os protocolos de Genebra, não tem nada disso. Hoje, você está numa sala, num bunker, e a guerra sendo travada por drones, o domo te protege, né? E os inimigos são exterminados de um modo assim, não como um guerreiro, mas assim, são esvaziados de sua humanidade. Né? Então, uma das grandes discussões que existem hoje, por exemplo, em ética militar e tecnologia é essa. É ético utilizar robôs capazes de tomar decisão sozinhos se vão ou não matar, né? A clínica de Harvard criou, na época, até uma tipologia, né? O homem na máquina, que é quando a máquina mira, por exemplo, na cabeça do adversário, mas o comando parte do humano. O
o general, o comandante dá o comando para matar. A segunda, a máquina já é programada para matar tal pessoa. Então ela chega e mata. E a terceira, o robô terá autonomia total de escolher matar ou não. Então, isso foi discutido, acho que são 10 anos atrás quase, 2017, estou puxando de memória, a Clínica de Direitos Humanos em Harvard sobre isso. Mas, para você ver, isso chegou, isso já está sendo discutido, né? Isso já está sendo discutido nas faculdades de Direito. Porque quando a gente chega na guerra, a gente chega nos limites do direito, nos limites da humanidade, né? Nos limites do que é possível, né? O que tem de pior depois da guerra, né? Acabou, é quando acaba tudo. E lá já chegou essa discussão também. Será que a gente está agora a esse ponto de deixar as máquinas tomarem decisões? Circularam muitas imagens de cachorros vigilantes, robôs, né? Na China, na pandemia, que andavam pelas ruas filmando, né? Para ver se não tinha ninguém na rua. Um modo de assustar a pessoa para ela não sair também. Então, que possamos ter mais conversas como essa. E são drones, né? São drones. Automação Conversas como essa para a gente, pelo menos, entender o que está acontecendo. O primeiro passo é esse, entender o que está acontecendo nós e refletir isso imaginamos criticamente. A tecnologia tem que ser algo bom, favorável à nossa vida, à nossa evolução, né? Ela não pode ser um fármaco, né? É como um fármaco. Ela não pode ser um instrumento. Usado na dose certa pode ser um remédio. Para segurança. Usado em exceção pode se tornar uma panaceia, né?